Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aperfeiçoamento através do sofrimento. Eu ontem no estudo bíblico lá da igreja, a gente está estudando a vida de Elias. Elias não, Eliseu. E eles, dois foram homens, os profetas do Velho Testamento, assim, mas a história deles é muito impactante para mim. Mas esse que a gente está estudando, ontem a gente falou sobre um dia que Deus mandou que ele fosse até o rei. O rei, só para vocês terem uma ideia de quem era o marido da Jezabel. Então era um rei ruim que tinha uma mulher pior do que ele. Então Elias foi mandado por Deus para ir, Eliseu, mandado por Deus para ir lá falar com ele que ia ficar 3 anos e meio sem chover. E depois Deus falou: agora você vai para esse lugar que eu vou te mandar, para o meio do nada, fica escondido aqui nessa caverna. Você vai tomar água desse ribeirinho os corvos vão vir te alimentar todos os dias, de manhã e de noite. E ele obedeceu, foi para lá. E exatamente como Deus falou, aconteceu. Eu imagino assim. Ele foi falar para o rei que ia ficar sem chover. Não tinha ficado sem chover ainda, nunca tanto tempo assim. Então, eu imagino que ele deve ter saído dali e falar: Deus, ó, o senhor mandou eu fazer, então agora o senhor cumpre, hein? Porque senão, como é que eu vou ficar, né? Que cara que eu vou ter diante de todo mundo, dos outros profetas? Mas ele obedeceu. Mas do tempo determinado por Deus, né? Tudo estava seco, não tinha água, inclusive o ribeirinho que ele se alimentava ali, que ele tomava a aguinha dele, secou. Então, assim, tudo aconteceu como Deus falou, até no momento certo, né? E, inclusive, Eliseu também foi impactado, né, pela seca. Então, ontem ela estava falando sobre as secas que a gente experimenta na vida, né? Todos nós temos momentos de seca, onde a gente fica tão desgastado que parece que acabou, que secou todas as fontes de alegria, de esperança, de ânimo, né? Eu acho que todas nós, algum momento da nossa vida, já passamos por situações assim. E hoje eu estava lendo o devocional Mananciais no Deserto e peguei do dia 1º de outubro e eu vou ler porque eu achei muito interessante foi bem relacionado com o que eu tinha escutado ontem. Eu falei: ah, não, então Deus deve estar querendo falar para nós alguma coisa. Eu queria que a Ângela estivesse aqui, que ela está precisando de ouvir esse tipo de mensagem. Vou mandar depois o vídeo para ela. Mas essa mensagem, gente, vira e mexe. Eu já falei aqui várias vezes que se a gente não está passando pelo vale, a gente vai passar pelo vale, ou já passou. Não é que a pessoa vai passar uma vez na vida e está pronta, não. A vida da gente tem vários vales, né? E são nesses vales que Deus se manifesta com maior poder, quando a gente está disposto a ver. Sobre isso nós vamos falar hoje. Então, primeiro começa o versículo que ela coloca, que o escritor do Mananciais coloca, é o Salmo 119, 71. E eu vou ler o que vem antes, porque às vezes, quando vem só um versículo perdido assim, a gente perde um pouco do contexto, né? Então, olha o que diz assim, é, 71. Aí aqui ele estava falando que, porque no Velho Testamento a gente vê um Deus que é justo em termos de castigar porque as pessoas não estavam obedecendo. Por quê? Porque esse povo fez um pacto com Deus, eles prometeram. Quando você tem um contrato com alguém que está assinado, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, você espera que cumpra, né? Então Deus estava cumprindo a parte dele, mas os israelitas não estavam cumprindo a parte deles do contrato, né? Do covenant que eles tinham feito. Então, muitos dos salmos, né, são lamentos, são assim, o choro do povo de Israel, porque Deus estava deixando eles passarem por coisas difíceis. Né? Mas por quê? Porque eles mereciam. Até quando eles reconheciam, se arrependiam, voltavam, e Deus, muito diferente da gente, né? Na sua longanimidade, na sua paciência, no seu amor, perdoava o povo de Israel.
né? E o fazia com que eles prosperassem de novo. Então, aqui eles estão reconhecendo que eles mereciam aquele castigo, que eles mereciam aquela punição de Deus. Muitas vezes eles reconheceram. Aí vamos ver o que que ele fala aqui, ó. É, então, essa é a história, né? Trataste com bondade o teu servo conforme a tua palavra. Eu comecei no 65, no Salmo 119. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois eu confio nos teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fizestes é bom. Ensina-me os teus estatutos. Os arrogantes mancharão o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é torpe e insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido afligido, ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus estatutos. Esse é o versículo que ela tem aqui. Foi bom para mim, para que eu aprendesse os teus estatutos. É muito curioso que as plantas de mais vivas cores sejam encontradas nas mais altas montanhas, nos lugares expostos ao tempo mais rude. Os mais brilhantes líquens e musgos e as mais encantadoras florzinhas encontram-se em exuberância na altura dos picos vergastados pelo vento e tempestade. Uma das mais pródigas exibições de colorido que já contemplei no mundo vegetal encontrava-se perto do cume do Monte C, não sei que monte é esse, de mais ou menos 3.000 metros de altura. Toda uma face da extensa rocha estava coberta de um líquen, um fungo, do mais vibrante amarelo, que resplandecia à luz do sol como se fosse a murada de um castelo encantado. Ali, naquelas alturas, no meio de um cenário de desolação, exposto à fúria bruta das tempestades, esse líquen ostentava tons gloriosos como jamais apresentava nas regiões abrigadas do vale, onde tinha diante de mim, enquanto escrevo, dois espécimes do mesmo líquen, um da montanha e outros dos muros de um castelo escocês, ensombreado em cicômio. A diferença entre eles, em forma e cor, é notável. O espécime que se desenvolveu por entre os fortes tempestades da montanha é de um lindo matriz amarelo pálido e é macio com textura e complexidade de uma forma especial, enquanto o cultivado no ar suave de brandas chuvas lá do vale é de um fosco tom de ferrugem e de contextura escamosa e um formato irregular. E não é assim com o cristão que é afligido, açoitado pelas tempestades e desprovido de consoladores, enquanto não é batido e rebatido pelas tempestades e vicissitudes da providência de Deus, seu caráter mostra-se como um rude e obscurecido. As aflições, porém, vão removendo a obscuridade e aperfeiçoam as suas formas e as suas disposições interior, dando brilho e bênção à sua vida. Hugh Macmillan escreveu isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu achei, assim, muito interessante que a mensagem de hoje, com o que eu tinha escutado ontem, parece que, né, se encaixou muito bem. Então, lá em Tiago 1, a gente vê que. Vou começar com isso. Que ele fala, Tiago fala muito sobre aflições, e a gente sabe que a maioria dessas aflições que os discípulos e que os seguidores de Jesus passaram foram perseguições porque eles estavam falando do nome de Jesus, né? Então, todos eles foram mártires, e eu acho interessante, agora depois que o Charlie Kirk morreu, estão saindo muitas das coisas que ele falava, né? Quando ele encontrava com os jovens nas universidades, e uma que eu escutei hoje
Um jovem falou: Você acredita em Deus? Ele falou: Acredito. Você acredita que a Bíblia é a verdade? Ele falou: Acredito. Como que você pode provar que isso é verdade? Então, ele estava falando que a Bíblia é um livro que não se contradiz, é um livro que foi provado, né, assim, por todo tipo de físicos e cientistas, todos assim, quiseram desaprovar e acabaram provando que era verdade. Ela fala de um homem, Jesus, que foi uma pessoa de total influência, que o que ele falou, aí o cara falou assim, mas você acredita que Jesus ressuscitou? Ele falou, acredito, perfeitamente. Imagina na história da humanidade, se existe alguma pessoa que envolveu tanta gente, que sofreu perseguições por causa de uma mentira. Porque todas as pessoas que morreram por Jesus foi por testificar que ele tinha vindo, que ele nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou, né? Então, assim, quem que ia criar uma mentira para depois ser crucificado, virar Marte por causa dela, né? Então, é essa a palavra de Deus que a gente acredita. E Jesus foi a primeira pessoa que falou que a gente ia ter aflições nesse mundo, né? Que a gente ia passar por dificuldades. Então, lá em Tiago, é, a história afirma, né, que ele foi um dos irmãos de Jesus, irmão de carne, né, ou é o meio-irmão, porque não era irmão do mesmo pai, né, da mesma mãe. Então, Tiago diz assim, Tiago 1, 2 e 4, diz assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, as dificuldades e provações produzem dentro da gente maturidade espiritual. Da gente quem? Daquelas pessoas que creem em Deus, daquelas pessoas que no momento da dificuldade correm para Ele, né? Porque tem aqueles que vão correr para outros caminhos ou vão tentar se virar sozinho de toda maneira, porque se sentem autossuficientes. Então, a maturidade espiritual daquelas pessoas que estão buscando a Deus de verdade, quando a gente passa por uma coisa difícil, todas nós aqui podemos testificar isso, né? Como que a gente é muito mais fervoroso, como que a gente busca mais a Deus quando o cerco aperta, né? Quando as coisas estão indo bem, às vezes a gente até esquece, né? A gente vai levando a vida, mas quando a coisa aperta, a gente já, né? Não deve ser assim. Por isso que quanto mais, que eu tenho falado muito aqui, quanto mais íntima dele a gente é, mais perto dele a gente quer ficar, né? É assim com todo tipo de amor, né? O amor de casal, o amor de filho. Quanto mais íntimo, mais amor a gente tem, mais pertinho a gente quer ficar. Por isso que eu quero que a gente fique bem pertinho de Jesus, que a gente ame ele muito. Deus permite, Deus não manda as lutas, né? Eu acredito que hoje, né, nós vivemos no tempo da graça, no tempo da misericórdia de Deus. Então, eu acredito que ele nem pune mais. Eu acho que se a gente sofre por alguma coisa que a gente fez, aquilo será consequência do nosso erro, do nosso pecado, né? Então, quem usa droga vai ter a consequência daquilo, né? Deus pode resgatar? Pode. Deus pode transformar? Pode, mas aquilo ali é, vai ter uma consequência, né? E pior de tudo, que às vezes a consequência do nosso erro não afeta só a gente, afeta pessoas à nossa volta. Isso é que é triste, né? Mas Deus não é aquele Deus que está lá em cima olhando para a gente, querendo punir. Pelo contrário, Ele quer que a gente se transforme a nossa vida e corra para os braços dele. E ele vai nos abraçar, vai nos receber, né? Mas ele permite. É diferente de Deus mandar e Deus permitir. Lembra na história de Jó, né? Deus não mandou o sofrimento para Jó, Deus permitiu que Satanás fosse lá. Então, assim, Satanás está solto, ele tem autoridade, ele tem poder, mas ele está na coleira. Deus dá um pouco de corda para ele e puxa.
Falo, não, aí tá bom, não vai mais não. Então, que esses momentos, né, de sofrimento, ou de tribulação, ou de seja qual for, a gente possa aprender, né, nesses momentos. Aprender o quê? A confiar em Deus, a ter esperança que Ele vai nos livrar, que Ele vai estar conosco, caminhando ao nosso lado, nos confortando, animando, ensinando e corrigindo, né? Às vezes as dificuldades são tipo uma correção, é um abre o olho, olha onde você está indo, vamos dar uma volta aí, vamos voltar para outro, vou procurar outro caminho, né? Então essas coisas, gente, são sinais de Deus na nossa vida. Quanto mais perto dele a gente chega, mais atento a gente vai estar a esses sinais e mais disposto a buscar o caminho certo para sair, né? Eu falo que às vezes quando vem alguma coisa, eu falo, peraí, Deus, fala logo o que que eu tenho que aprender, porque eu quero sair daqui já para não precisar voltar nesse lugar mais, né? Porque às vezes você vê gente que fica dando aquela volta e volta de novo no mesmo lugar, e volta, parece um disquinho enguiçado, né? Por quê? Porque não aprende, que não vai para frente, né? Então, o jeito de ir para frente é aperfeiçoando o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Ele, né? Quando estamos passando por provações e circunstâncias difíceis, várias emoções inundam o nosso coração e a nossa mente, né? A gente parece que uma nuvem senta ali. Então, a primeira, desespero, angústia, falta de esperança, dúvidas, solidão. E a gente pensa, sou a única pessoa que estou passando por isso, né? Tem na minha igreja, se não bastasse toda a confusão que está acontecendo lá, agora um dos pastores que eu gostava mais descobriu que ele estava tendo um caso com uma moça. Então, é assim, era o único que eu gostava. Agora pronto, acabou. Não tem mais ninguém lá que eu gosto. Então, assim, é triste de ver que ele com tudo que ele sabia, né? Que ele caiu nessa. Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para jogar pedra? Jesus mesmo falou que tiver sem pecado, joga a primeira pedra. Aí eu lembro de Davi, né? Agora, eu fico pensando, muita gente, eu já passei por isso, né? Problema de infidelidade, essas coisas assim, e eu carrego isso na privacidade, né? Por quê? Porque estava entre eu e o meu marido. Agora, o caso deles. Todo mundo sabe. Domingo tinha uns cartazes na porta da igreja, você não acredita a tristeza que dá. Ficou pensando, gente, esse homem tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem filhos pequenininhos. Para que que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Né? Tá errado? Tá errado, muito errado. Mas não precisa de jogar mais. Né? Para quê? Né? Eu fico imaginando assim. Eu sei que Deus pode restaurar, né? Pelo menos o meu primeiro intento é mandei mensagem para ela, falei, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ela falou, só ora pela gente, pela família, né? Então, eu não sei o que que ela vai fazer, mas o que eu quero dizer aqui é assim, a gente não é a única pessoa que está passando por qualquer que seja a dificuldade que a gente está passando. Alguém já passou, alguém vai passar, talvez alguém que eu conheça ou alguém que eu não conheça. Então, que a gente seja compassivo e piedoso com as pessoas passando por isso. Sabe, eu tenho gente me mandando mensagem eh, sobre isso, aí eu falo, fico triste pela família. Minhas mensagens estão sendo sempre assim, fico triste pela família, porque a pessoa quer, sabe, querendo fofoquinha. Falei, daqui não vai sair, sabe? Por quê? Porque ele é um servo de Deus. Falhou, falhou. Davi adulterou, falhou. Teve outros na Bíblia que falharam, né? Então, não sei o que que Deus quer através disso, não sei para que tinha que ter mais uma bomba caindo lá na igreja. Outra, a igreja vai ficar vazia daqui a pouco, porque já está saindo, já tinha saído muito, agora saiu mais. Mas assim, Deus tem um propósito, sabe? Eu não sei o que que é. Eu sei que ele está deixando o inimigo com vara muito comprida para atacar a igreja ultimamente. Tem que dar uma puxadinha, porque essa coleirinha dele está muito comprida. Mas eu sei em quem eu creio, sabe? Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que no final, eu conheço a final da história. Eu já li lá o final do livro. E eu sei o final da história.
né? Eu sei que vai ser um final de restauração. As coisas difíceis não vão durar para sempre, né? Elas têm um tempo determinado. Então, no meio de todo o mal à nossa volta, a gente tem que treinar a nossa mente, treinar o nosso desejo. Falei isso não faz muito tempo, acho que foi quando a gente falou do Salmo 23. A gente tem que trazer a lembrança de quem é o nosso Deus, trazer a lembrança das coisas que ele já fez para a gente, né? Porque só assim a gente vai vencer e a gente vai aprender através desse sofrimento. Deus vai prover o que necessitamos para cada passo. Lá no Salmo 119, 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o que que é a lâmpada para o pé? A lâmpada para o pé, você está apontando só para o pé. É para ver um passo de cada vez. A palavra de Deus é assim. Ela vai dando cada passo. E aí, quando você precisa ver um pouquinho mais longe, ela é a luz que ilumina, dá esperança, né? Não é a luz no final do túnel, é a luz que está te iluminando para chegar lá. Quando o nosso foco é o problema, Deus parece estar longe e fora de alcance. Mas quando o nosso foco está em Deus e no seu poder e na sua soberania, a gente se sente estabilizado e com garra para atacar o problema da maneira correta. Nossa esperança começa com o conhecimento da palavra de Deus. Nossa esperança é sustentada e alimentada pela provisão e o cuidado de Deus. Do mesmo jeito que Deus prometeu a Eliseu que ia cuidar dele enquanto ele tivesse escondido lá por 3 anos e meio, que ia preparar a aguinha para ele, que ia mandar o corvo trazer o alimento, ele cuida, ele provê para as nossas necessidades, para cada uma delas. E a esperança se fortalece mais quando o cerco aperta. Quando o cerco aperta, é quando a gente vai ver de verdade quem é o nosso Deus. Vai ver o nosso Deus em ação. A dor em nossas vidas é como um megafone que expande o poder e o amor e o cuidado de Deus na nossa vida, né? A nossa voz sai pouquinho. Eu gosto de falar, isso aqui eu tirei da Dina ontem, mas eu gosto de falar que quando a gente põe a lente de aumento, né, em Deus, o nosso problema parece menor do que na verdade é. Né? Não é, a gente não vai fazer de conta que não existe. Claro que não vai fazer de conta que não existe. Mas a gente vai saber que temos um Deus que é maior do que aquele problema que para nós é tão grande. Né? Ele tem poder. As estações e provações, circunstâncias difíceis, é uma excelente oportunidade para reavaliação da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus e para mudanças. Gente, eu fico triste quando eu escuto alguém falar: ah, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu não quero morrer do jeito que eu nasci. Eu quero ser diferente, eu quero melhorar. Eu quero refletir o que Deus quer que eu reflita, o que Deus quer que eu seja. E cada dia mais pertinho dele que eu estou, mais diferente eu quero ser, porque esse homem que eu nasci com ele dentro de mim não tem nada a ver com Deus. O homem natural, né, que escolhe as coisas naturais, igual Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo, nascer da água e do espírito, né? A gente tem que ser um novo homem. Então eu quero ser uma nova mulher cada dia ser diferente, ser mais parecida com ele. Vamos ver quais são as produtivas maneiras de encarar as tempestades. Então, como que eu posso encarar? Eu posso perguntar: o que Deus quer me ensinar através do que eu estou passando? Como posso crescer espiritualmente nesse momento? Estou atenta à voz de Deus ou estou dando ouvidos a outras vozes? A voz do médico que fala: não tem mais cura. Eu, tá bom, obrigada. Mas eu tenho um Deus que é soberano
sobre isso. E esse Deus tem meus dias escritos, como diz no Salmo 139, desde o dia que eu estava no ventre da minha mãe, primeira vez Deus escreveu todos os meus dias. Então não vai ser o Senhor que vai me dizer o meu dia. O meu dia está escrito por Deus. Ele que sabe quantos dias nesse mundo eu vou ter, né? Ele é que conhece a minha vida. Então agora eu quero deixar algumas passagens bíblicas que estão relacionadas, e tem muitas, eu só peguei algumas, porque senão a gente ia ficar aqui a tarde inteira, relacionadas com as dificuldades, tribulações e sofrimentos. Primeiro, a gente vai ver que Jesus falou que esse mundo não ia ser para os fracos, né? Que esse mundo ia ser difícil. Eu não entendo por que as pessoas pensam que a vida cristã tem que ser uma vida de mar de rosas, né? Pelo contrário. É uma vida que tem muito mais ataque, porque o diabo quer tirar a gente do céu, né? E a gente não vai sair do céu. A gente vai com Jesus, né? Então, João 16:33, Jesus disse: eu lhes disse tudo isso para que vocês tenham paz, pois vocês estão unidos a mim. Vocês irão sofrer neste mundo, mas sejam fortes, porque eu venci o mundo. Jesus venceu tudo: tentações, provações, perseguição, falsas acusações, abandono dos que ele amava, dores físicas, até mesmo a morte. E em todas essas provas, ele foi vitorioso, ele venceu. E porque ele venceu, eu e você podemos vencer. Então, quando dizem que Jesus foi um profeta, um exemplo, não, ele foi muito mais do que isso. Ele foi aquele que me deu liberdade. Foi ele. Se não fosse por ele, a gente ainda está vivendo aquele tempo do Velho Testamento, de justiça, de peso, de leis, de cumprir leis. Ele nos deu liberdade de escolher, né? De escolher ele ou não. Tiago 1:12 diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, a gente já falou isso muito, né? Porque Paulo falou muito disso, sobre isso nas suas cartas, que a nossa recompensa não vai ser aqui. Cada vez que você sentir que não está sendo valorizada, ou que, sabe, alguém te magoou, alguém, sabe, tenta colocar, Deus, a minha recompensa não é aqui. A minha recompensa está contigo. A minha recompensa é na eternidade. Então, põe mais essa pedrinha lá, ó, na minha caixinha, ou na minha coroa, será que eu vou ter alguma? Jó 23 diz assim: Meu Deus conhece. Olha só, a gente lembra de Jó, né? Tudo que ele passou, a gente sabe que ele questionou Deus, a gente sabe que Deus não importa quando a gente questiona ele. Mas eu achei interessante. Aqui ele estava perguntando onde está Deus? Me abandonou, não, não vejo, não sinto ele aqui perto de mim, né? Aí ele faz: se eu for para o Ocidente, ele não está lá. Se eu vou para o Oriente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas, aí tem o mas. Ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Então, ele pode não estar vendo Deus, mas ele sabe que Deus está vendo ele. E que se Deus colocou um peso, uma prova na vida dele, ele ia sair como ouro. Vocês já viram, tem vários exemplos, né, de coisas que precisam passar por coisas difíceis para ficar mais perfeito. O ouro tem que ser aquecido uma temperatura super forte para tirar o ouro puro, né? Eu ouvi falar que o azeite, as azeitonas têm que ser esmagadas, assim, com o caroço e tudo, tem que ser esmagadas. E o mais puro azeite é aquele da esmagação mais dolorosa. Por que que a gente tem na história de Jesus que ele estava no Monte das Oliveiras?
antes de ser esmagado por causa do nosso pecado, moído pelas nossas transgressões, né? Então, a gente tem que entender que quando a coisa está apertando, né? Quando a gente está sendo exprimido, se a gente leva isso para o lado espiritual, Deus tem alguma coisa para nos ensinar através disso, através, talvez um suquinho gostoso vai sair disso e vai espalhar para pessoas à nossa volta. Que a gente não pode guardar essas nossas dificuldades só para nós. Às vezes a gente está passando por uma coisa para um dia a gente poder dividir com alguém que está passando pela mesma coisa, ter mais compaixão. Ninguém tem mais compaixão pela dificuldade do outro do que aquele que já passou por isso. Se eu perdi um filho, eu vou entender muito mais, apesar das dores serem diferentes de pessoa para pessoa, mas eu vou entender muito mais uma mãe perdendo um filho do que uma que não perdeu nunca. Eu posso até sentir, ficar triste, mas sentir aquela dor, né? É só a pessoa que teve câncer vai entender uma que está tendo, né? Eu posso até imaginar quão difícil que é, mas eu nunca fiz quimo, eu nunca fiz essas coisas. Uma pessoa que está passando, então, que a sua dor, que a sua dificuldade te impulsione a ir estender a mão para quem está precisando, né? Romanos 5 diz assim, Romanos 5, 3 a 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo, que ele nos deu. Isaías 41, 10 e 13 diz assim: Não fique com medo, pois eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu te dou forças e te ajudo. Eu te protejo com a minha mão forte. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Te seguro pela mão e te digo: não fique com medo, porque eu te ajudo. Então, a fórmula mais poderosa para vencer as tempestades na nossa vida é conhecer a palavra de Deus. Nela estão contidas armas poderosas para a gente lutar contra o inimigo. A maioria das vezes, as nossas provações são ataques. Ataques a nossa. Lembra que Jesus falou que o diabo é como um ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E não é na área só física, é destruir a mente, é destruir a paz. Gente, que mundo a gente está vivendo? É um mundo de desolação, ele está destruindo o amor nas pessoas, está destruindo aquele senso de respeito à vida. Ele está solto. Jesus não falou que a gente ia ficar livre dessas coisas, mas nós temos a armadura de Deus, lembra? Nós temos. A gente tem que vestir ela todo dia, porque se o soldado vai para a guerra desarmado, vai levar uma balada ou uma flechada, ou o que for. Então, nós somos soldados de Cristo, nós temos que vestir a armadura. Antes de sair de casa de manhã, veste a armadura. Ó, ai, cadê minha armadura? Está aqui. Põe essa armadura, cobre a sua mente, cobre o seu coração. Essa é a melhor arma nos momentos de dificuldades, nos momentos de tribulação. E aí, quando a gente lê Filipenses, a gente vai saber que é verdade, que é possível. Filipenses 4, de 6 a 8, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz, não é isso que a gente quer? Paz. Paz na mente, paz no espírito, paz no coração. Finalmente, e o segredo para ter essa paz, olha o que que é. Tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu coração. Então, que o que esteja ocupando o nosso coração sejam as palavras desse livro. Que o que vem nas notícias de televisão, as brigas de fulano, nos Instagram da vida, isso não vai gerar nada. Isso aqui vai nos fortalecer. Essa palavra vai nos dar ânimo no dia de desânimo. Vai nos alimentar quando a nossa alma estiver com fome. Saciar nossa sede. Guiar o nosso caminho. Só Ele pode fazer isso para a gente. Que Deus abençoe. Se você não está precisando dessa lição de hoje, eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando de um consolo, de uma mão, de um abraço, de uma palavra de fé. Então, seja instrumento de Deus. Deus quer usar eu, Deus quer usar você. Nós não estamos aqui só para viver uma vida tranquila, não. Nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. Seja uma bênção na vida de alguém nessa semana. Que Deus te abençoe.